Fala, rapaziada do De Caldas Futebol Raiz, sou eu, Rafael Bozizio, para a gente falar do nosso grande Fluminense, que está entre os 4 semifinalistas do campeonato da Copa de Clubes da FIFA, né? Uma coisa impensável para o torcedor, né? O Fluminense, ele na última sexta-feira derrotou o Al Hilal, né, por 2-1. Os gols do Martinelli, tantas vezes criticado pela torcida, depois de uma falha do João Cancelo, um jogador excepcional, e gol do Hércules, também tantas vezes criticado, que chegou esse ano ser inclusive, pediram para sair e tal. O Fluminense novamente mostrou um esquema de jogo muito interessante. O Fluminense controlou o primeiro jogo, primeiro gol, no primeiro momento, primeiro tempo. Até ali ele estava segurando, gerenciando, e no segundo tempo ele abriu mais espaço para o Al Hilal, houve empate, mas o Fluminense mesmo assim conseguiu ter ânimo e ter força para buscar o gol da vitória. E depois segurou. Mas lembrando que existe um abismo financeiro entre os dois clubes gigantesco. E isso torna a vitória do Fluminense ainda mais épica. Eu costumo dizer que essas duas últimas vitórias contra o Inter de Milão e contra o Al Hilal são vitórias épicas. Porque pelo abismo financeiro, pela diferença de jogos, o modelo de jogo, a estrutura dos times, e o Fluminense jogando bem, né? Jogando bem dentro de uma proposta de time, uma proposta de um time de 3-5-2, mais reativo, com líbero, de controle de bola, de inversão de jogada, de saída no contra-ataque. O Fluminense tem conseguido realizar isso. Isso é um dos grandes feitos do Renato, ter encontrado esse outro sistema de jogo, né? Tem encontrado o 3-5-2 e tem encontrado isso durante a Copa do Mundo, que abre possibilidades para o final do ano, né? Para o decorrer do ano, da temporada do Fluminense. Uma coisa que é muito interessante, cara, assim, que o Fluminense agora ele vai para a semifinal encarar o todo-poderoso Chelsea, né? Chelsea, ele se classificou e vai encarar o Fluminense, eliminando o Palmeiras. E aí essa semifinal, que pode gerar uma ida ao final do Fluminense, ela é um jogo viável. O Chelsea é um time muito poderoso, muito forte. O Fluminense continua no papel de azarão, continua no papel, mas é um time, é um jogo viável. O Fluminense, vendo o jogo do Palmeiras, vendo o jogo do Chelsea ao longo da Copa do Mundo, do Chelsea também contra o Flamengo, o Fluminense pode encontrar soluções e caminhos para conseguir ganhar o jogo e se classificar para uma eventual final, que vai ser ou contra o Madrid ou contra o PSG, né? São dois clubes fortíssimos também. Então, né, não tem mais escolha, né, digamos assim. O Fluminense, ele que tem a vocação para a eternidade, segundo o nosso grande Nelson Rodrigues, ele agora vai ter que exercer essa vocação para a eternidade, que já está eterno, né? Esse Fluminense aí, que está sendo na Copa do Mundo, que está acontecendo na Copa do Mundo, ele já é um dos grandes acontecimentos do futebol mundial do ano 2025, e um dos grandes acontecimentos positivos, né? Um clube que de baixo investimento perto dos outros, que não é uma SAF, é um clube associativo, um clube histórico, legendário, berço do futebol brasileiro, numa condição de disputa por uma vaga na final do Mundial de Clubes. Eu fiquei assim muito orgulhoso hoje, porque a gente sai com a blusa, conforme nosso treinador pediu, né? E as pessoas comentam na rua, as pessoas dos outros clubes, dos próprios clubes, mais do que na época da Libertadores. E as pessoas param, querem elogiar, querem falar bem, querem desenvolver, porque de certa forma o Fluminense ele deu um orgulho para o futebol brasileiro e devolve esse orgulho ferido depois do 7-1, de que nós também temos condições de encarar de igual para igual times europeus. Temos condições de ganhar, de eliminar, de fazer uma competição digna de igual para igual, sem ser avacalhados, sem tomar goleadas, sem ser esculhambados. E isso eu acho que todos reconhecem, e é um dos grandes méritos desse Fluminense do Renato Gaúcho, que tem milhares de méritos também como treinador, que cria essa imagem de bonachão, de não querer estudar, que não estuda jogo, que fica na praia, e que nós sabemos que é uma imagem construída
Ele é um treinador que estuda, que lê o jogo, que tenta entender e tenta montar o time para jogar esse tipo de jogo, né? Que é mais interessante. Então, assim, é um momento mágico que o torcedor do Fluminense está vivendo. Talvez um dos grandes momentos da história do Fluminense. Talvez não, com certeza um dos grandes momentos, se não o maior, né? Mas é um momento muito mágico, de muita magia que a gente está vivendo e a gente quer viver mais um pouquinho aí, até domingo que vem para uma eventual final. E aí, se tudo correr bem, zerar o game. Mas vamos lá, meu palpite é 3-1 Fluminense em cima do Chelsea e vamos ver se acontece. Um abraço a todos, valeu!